Papa Francisco, isto é o que diz o terceiro segredo de Fátima. É terrível. Saudações em nome de Jesus e obrigado por visitar a luz do céu. Esperamos que você tenha um dia incrível. Para garantir que você não perca nenhuma atualização, esperamos que goste deste filme e se inscreva em nosso canal no YouTube. Venha passear enquanto assiste a este filme até o fim. O Papa Francisco fez um anúncio profundo e surpreendente num dia histórico na Praça de São Pedro que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. O tão aguardado terceiro segredo de Fátima, que ficou enterrado atrás de anos de rumores e mistério, foi finalmente revelado pelo Papa. Os pastorinhos de Fátima receberam 3 segredos da Virgem Maria em 1917, o último segredo, agora revelado, incluía visões de catástrofes apocalípticas que incitavam a humanidade a abandonar os seus pecados e a regressar à sua fé. Uma sequência de visões devastadoras, incluindo desastres naturais, guerras e extenso sofrimento humano, foi mostrada em O Terceiro Segredo de Fátima. Essas representações apocalípticas destacaram como é vital abandonar o pecado e reacender a fé. A mensagem feita pelo Papa foi uma advertência severa sobre as consequências da arrogância humana, das disputas e da degradação moral. Enfatizou como as ações de um país aumentaram a instabilidade à escala global, resultando no aumento das tensões e dos conflitos em todo o lado. Embora o país não tenha sido mencionado pelo nome, foi sugerido que era uma importante força geopolítica, indicando a extensão do seu impacto nos assuntos mundiais. O Papa Francisco enfatizou que, para diminuir o sofrimento anunciado, o arrependimento e o retorno à fé são cruciais. Ele exortou os piedosos a crescerem na fé, a rezarem o Santo Rosário todos os dias e a encontrarem conforto na Igreja, no meio das dificuldades previstas. Este apelo à oração e à penitência foi oferecido como forma de pedir misericórdia e proteção divina. O terceiro segredo fazia referência à potencial segunda vinda de Jesus Cristo durante estes tempos difíceis, trazendo redenção e julgamento, o que foi uma revelação muito digna de nota. A revelação significou uma intervenção celestial em reação às atividades humanas, o que deu à mensagem do Papa uma dimensão adicional de importância. A revelação do Papa provocou um misto de otimismo e ansiedade, levando muitas pessoas a considerar a gravidade da situação e as decisões importantes que a humanidade deve tomar. Em todo o mundo, houve uma variedade de respostas à revelação. Enquanto alguns aceitaram a mensagem como um apelo celestial à conversão e à paz, outros não estavam convencidos ou desinteressados. Em qualquer caso, a declaração desencadeou iniciativas de penitência e oração enquanto as pessoas tentavam alinhar-se com o apelo do Papa à regeneração espiritual. A passagem enfatiza o significado do triunfo do coração imaculado e a continuação da intercessão de Maria, em meio às terríveis advertências. Esta mensagem de esperança serviu como um lembrete da força da fé e da possibilidade de restauração através do arrependimento e da oração. O discurso do Papa sublinhou a função da Igreja como fonte de salvação e de esperança. A Igreja foi retratada como um refúgio que proporcionava preparação espiritual, penitência individual e bondade divina no meio do tom apocalíptico do terceiro segredo. O Papa exortou os fiéis a verem a revelação como uma oportunidade de desenvolvimento espiritual e conversão, e não como uma razão para a desesperança. As aparições de Fátima em 1917 ocorreram no meio de intensa turbulência, com a Revolução Russa iminente e a Primeira Guerra Mundial em fúria. Os ensinamentos da Virgem Maria aos 3 pastorinhos e Lúcia, Jacinta e Francisco foram profundamente espirituais e proféticos, enfatizando a importância da oração, da confissão e da adoração ao seu Imaculado Coração. Os 2 primeiros mistérios que a Virgem Maria divulgou foram divulgados ao povo ao longo do tempo. Uma visão do inferno e um apelo para salvar almas através da penitência e da oração faziam parte do primeiro segredo. O segundo segredo exigia que a Rússia fosse dedicada ao Imaculado Coração de Maria, a fim de evitar tragédias semelhantes, e previa o fim da Primeira Guerra Mundial e o advento do comunismo naquele país.
Durante muitos anos, o terceiro segredo foi mantido como um segredo bem guardado do Vaticano, o que suscitou muita curiosidade e expectativa. Houve muitas interpretações e especulações diferentes sobre o seu conteúdo, ou algumas pessoas pensaram que trazia importantes ramificações eclesiásticas ou profecias apocalípticas. Em 2000, o Papa João Paulo II revelou uma parte do terceiro segredo, que ele entendeu ser uma profecia do atentado contra a sua vida em 1981 e das subsequentes dificuldades da Igreja. Mas até a recente declaração do Papa Francisco, o conteúdo completo e específico era desconhecido. O terceiro segredo serve como um lembrete preocupante das possíveis repercussões do comportamento humano devido às suas revelações profundas de desastres naturais, guerras e miséria humana. O foco do Papa na contribuição de um país específico para a instabilidade mundial enfatiza o quão interligados estão os acontecimentos geopolíticos e o quão abrangentes podem ser os seus efeitos. O terceiro segredo dá uma luz de esperança sob a forma da promessa do triunfo do coração imaculado e da possibilidade do regresso de Cristo, embora contenha uma mensagem séria e urgente. No meio das provações previstas, o apelo do Papa à oração, a penitência e a restauração da fé é enquadrado como um caminho para a misericórdia e proteção divinas. As reações ao anúncio do Papa entre os fiéis foram variadas. Muitas pessoas têm respondido ao convite para aprofundar a fé e rezar todos os dias, especialmente a Ave Maria. Os movimentos de penitência e os actos de reparação ganharam força à medida que as pessoas tentam seguir os ensinamentos do Papa e preparar-se espiritualmente para as catástrofes previstas. Alguns, por outro lado, ainda têm dúvidas e contestam a veracidade ou o significado do terceiro segredo. No entanto, as notícias geralmente resultaram numa ênfase renovada na preparação espiritual e no significado dos ensinamentos da Igreja. Um tema importante da mensagem de Fátima é a intercessão contínua da Virgem Maria. Para os fiéis, a certeza da vitória do seu Imaculado Coração traz consolação e esperança. O foco do Papa nesta componente específica do terceiro segredo enfatiza quão poderosa é a intercessão de Maria em tempos de necessidade e quão intemporais são os ensinamentos de Maria. Uma parte importante da mensagem é a exortação do Papa a empenhar-se na penitência pessoal e na preparação espiritual. Ele exorta os fiéis a verem a revelação como uma oportunidade para o desenvolvimento espiritual e a conversão, e não como uma razão para a desesperança. Através da prática da oração, da penitência e de um compromisso reafirmado com a fé, as pessoas podem recorrer a Deus em busca de ajuda e proteção durante os tempos de profecia. A Igreja é apresentada no terceiro segredo como um refúgio que proporciona conforto espiritual e orientação no meio da sua atmosfera apocalíptica. O Papa destaca a função da Igreja como luz orientadora de salvação e esperança, dando aos fiéis as ferramentas de que necessitam para enfrentar os tempos difíceis que se avizinham. Uma característica muito importante do terceiro segredo é o potencial regresso de Jesus Cristo durante os tempos da profecia. A revelação indica um envolvimento celestial na reação às atividades humanas, o que dá à mensagem do Papa um elemento adicional de importância. Os fiéis podem encontrar esperança e expiação na promessa do regresso de Cristo, que enfatiza a importância da preparação espiritual e da conversão. A revelação do terceiro segredo de Fátima pelo Papa Francisco é uma ocasião histórica com profundo significado espiritual e profético. As imagens aterrorizantes da guerra, das calamidades naturais e do sofrimento humano destacam como é vital abandonar o pecado e reconectar-se às próprias crenças religiosas. No meio das provações previstas, o apelo do Papa à oração, a penitência e a renovação espiritual proporcionam um caminho para nos aproximarmos da misericórdia e da proteção divinas. Houve uma reação mista à revelação, ou alguns acolheram a mensagem como um apelo à conversão e à paz, enquanto outros não lhe deram qualquer atenção. Apesar disso, o efeito geral tem sido uma ênfase renovada na prontidão espiritual e no valor da doutrina da Igreja. Os fiéis encontram consolação e esperança na contínua intercessão da Virgem Maria e na certeza do triunfo do Imaculado Coração.
O foco do Papa nestes elementos enfatiza como os ensinamentos de Maria ainda são relevantes hoje e quão eficaz é a sua intercessão em tempos difíceis. A mensagem do Papa torna-se mais urgente pela possibilidade de Jesus Cristo regressar durante as provações apocalípticas, proporcionando aos fiéis um meio de esperança e redenção, através da prática da oração, da penitência e de um compromisso reafirmado com a fé. As pessoas podem recorrer a Deus em busca de ajuda e proteção durante estes tempos difíceis. Resumindo, o terceiro segredo de Fátima é um poderoso lembrete das decisões cruciais que a humanidade deve tomar, bem como do significado do amor, da pacificação e da prontidão espiritual. O anúncio do Papa encoraja todos a considerarem o futuro individual e comunitário, encontrando conforto na Igreja e acolhendo a mensagem de Fátima como um apelo à paz e à conversão. Agradecemos sua paciência enquanto você assistia ao vídeo inteiro. O que você acha do assunto de hoje? Se você quiser ser notificado quando um novo vídeo for lançado, clique no ícone do sino e inscreva-se no canal. Obrigado.